geral discutindo se o Flamengo vai entregar ou não vai entregar. E quando eu digo geral, não digo só torcedor do Fluminense e do Flamengo, não. Digo o futebol em geral, tem muita gente falando sobre isso. O Flamengo pega na quarta-feira, lá no Heriberto Rios, o Criciúma. E, bem, vale também esse jogo uma importância pro Fluminense, por mais que o Fluminense não dependa disso. O Fluminense só depende dele para ficar na Série A. É o nosso maior terror. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa o seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai falar isso, tem uma entrevista do Felipe Luiz, ele respondeu sobre o jogo contra o Criciúma. E aí a gente vai tirar algumas conclusões aqui da resposta. Ele não foi perguntado diretamente sobre entregar, né? Não faria muito sentido, mas ele deu uma tônica ali sobre o jogo. Além disso, vamos falar aqui sobre Super Mundial. Estamos no pote 1, tá? Vamos aqui projetar, os potes estão definidos. E outra coisa também, tem outros assuntos, né? O Keno, a gente tem a atualização de público para sexta-feira, para quinta-feira, rescisão publicada no BID, enfim. Vamos rodar a vinheta. Vambora. Começando aqui sobre BID. Duas atualizações do BID, na verdade é uma só, mas a outra veio a reboque. Finalmente o contrato do Marcelo foi rescindido no boletim informativo diário da CBF. Foi publicada a rescisão do Marcelo com o Fluminense. Foi publicado nessa segunda-feira, às 3 horas da tarde, né, no dia 2/12. E aí muita gente estava até achando que o Marcelo ia voltar a jogar, mas já tinha sido informado há um tempinho atrás de que, na verdade, a questão ali que se tinha do Marcelo relacionado a ele não estar no Fluminense era não ter rescindido ainda, né? O seu contrato e ainda constar como alguém do Fluminense, era simplesmente um fator de negociação para rescisão, né? O jogador tinha muitos contratos comerciais alinhavados ali com o Fluminense, como, por exemplo, coleção de camisas, coleção de copos, uma série de coleção de produtos que ele provavelmente levaria um percentual. E aí, como foi uma rescisão meio que do nada, né? Deveria se esperar ali para poder ter uma negociação, que deve ter sido maravilhosa essa negociação, né? Um climão completo. Então Marcelo agora está fora de vez do Fluminense. O outro aqui, só que eu falei que veio a reboque, foi o Rodrigo, eu não sei se é Bringel ou Bringel, né? Não acompanhei muito ele diretamente ali no Sub-17 desse ano, não, mas ele é um zagueiro, era titular do Sub-17, chegou a jogar até umas partidas no Sub-20 agora no final do ano, de 17 anos, mas que pertencia ao Goiás. O Goiás pediu de volta. Não sei por qual motivo diretamente o Fluminense não ficou com ele, se ele era titular de uma super geração que ganhou tudo nesse ano. Mas, enfim, esse é um tópico um pouco menor em relação à saída do Marcelo. Outro jogador que chama a atenção também é Keno. Keno deve estar em campo contra o Cuiabá. É o time que o Mano Menezes vai poder escalar, que ele gosta de escalar, não necessariamente ele vai poder escalar, porque ele não vai ter Ganso suspenso, mas o Keno deve estar de volta, foi poupado ali também por conta da grama sintética, né? Tava com uma lesão muscular e, enfim, jogar no sintético poderia até agravar essa lesão, ele não tinha condições de jogo. E aí, por isso, o Keno volta nessa quinta-feira contra o Cuiabá. E fica aquela dúvida, quem que vai escalar e quem que vai pro banco? Keno volta como titular, Serna fez uma ótima partida. E o Lima? Lima sai do time? Tá, John Arias tem que ficar. Vai jogar sem centroavante, o Cauê Elias não foi muito bem, mas Germancano também não inspira tanta confiança. Surge um João Neto do nada? A gente vai conversar bastante durante a semana sobre essas possibilidades de escalação contra o Cuiabá na quinta-feira. Vamos falar desse jogo de quarta, que acontece antes. Antes da gente falar do Mundial, vamos falar do jogo que define um pouquinho da nossa paciência também para o sorteio na quinta-feira do Mundial. O Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva lá no Flamengo e ele é o treinador do Flamengo. Se você não está entendendo nada, porque eu estou falando do treinador do Flamengo aqui, é porque hoje o Fluminense briga para não cair com a equipe do Criciúma, do Red Bull Bragantino e do Juventude. São basicamente esses que estão brigando. O Galo ainda pode cair e tal, mas enfim. Quem tá brigando ali diretamente é Criciúma, Juventude e Red Bull Bragantino. E caso o Criciúma não vença o Flamengo em casa, o Fluminense pode escapar do rebaixamento já na quinta-feira. Se o Criciúma vencer o Flamengo em casa, uma simples vitória do Criciúma
em casa, já vai obrigar que o Fluminense se coloca numa situação onde precisará pontuar contra o Palmeiras para garantir que está fora do Z4. Se o Criciúma ganhar o seu jogo, ele vai a 41, vai ser o primeiro time dentro do Z4, e mesmo que o Fluminense ganhe o Cuiabá, ele só vai até 43. Se o Criciúma ganhar do Red Bull na última rodada, ele vai a 44, passa a gente. Claro, o Criciúma pode perder para o Red Bull na última rodada, enfim, uma série de resultados pode acontecer, mas uma vitória do Criciúma seria muito prejudicial ao Fluminense. Por outro lado, o Flamengo é o adversário do Criciúma nesse meio de semana, o jogo é fora de casa, o Flamengo não tem mais nada para disputar no Campeonato Brasileiro, já se garantiu tudo que poderia garantir, e, bem, faz parte da rivalidade que você não queira ver o seu time rival bem, né? Ou, por exemplo, em alguns momentos, se não for te atrapalhar, você até perder para prejudicar o rival. O Felipe Luiz foi perguntado sobre o jogo contra o Criciúma, ele tem alguns desfalques já confirmados, De La Cruz, Gerson, e ele respondeu isso daqui: veja e vá refletindo se a declaração dele dá a entender de que o Flamengo pode facilitar esse jogo para o Criciúma ou não. Está na zona de rebaixamento e precisa muito desse resultado. O que o torcedor pode esperar do seu confronto contra o Criciúma lá na quarta-feira? Pode esperar o que eles estão... que nossos jogadores falem no campo. É a única coisa que eles podem esperar, que a gente possa ir para Criciúma com os jogadores que estão muito bem, trabalhando, estão com confiança, foram campeões, querem jogar, querem continuar melhorando, querem competir entre eles, estão treinando forte. Vamos para Criciúma para fazer um jogo do mesmo nível que fizemos de hoje, fizemos o mesmo nível que fizemos no Cuiabá, contra o Fortaleza, e tentar vencer, que essa camisa ela exige vencer. Então, assim, não tenho nada a prometer, senão trabalho, preparar bem um jogo contra o Criciúma. É um adversário que vem numa fase que não é tão boa, está no rebaixamento, joga com nervosismo, e a gente tem que jogar com as nossas armas para poder vencer. Eu não sei vocês, assim, o Felipe Luiz é um cara que eu respeito no futebol, né? Odeio como todo mundo que joga no Flamengo por um dever cívico, né, de como tricolor. Mas é um cara que eu respeito, assim, um cara correto. Eu acho pouco provável de que ele entre nessa de vai querer perder pro Criciúma para ferrar o Fluminense. Acho que isso é uma coisa da torcida. Mas não duvido uma desmotivação do time do Flamengo. E lembrando, claro, que se o Flamengo perder pro Criciúma, não necessariamente ele deixou. O Criciúma pode vencer o Flamengo, né? Não é proibido, não é que não existe essa possibilidade, isso nunca aconteceu. Mas vai lembrar que no ano passado o Fluminense teve 2 oportunidades de ferrar os seus rivais, né? Na primeira oportunidade, enfrentou o Santos, faltando 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. O Santos, naquela altura, brigava diretamente com o Vasco, numa briga ferrenha, e com o Vasco e com o Bahia, contra o rebaixamento. Um desses 3 cairia, e o Fluminense fez uma das melhores atuações de 2023, detonando um 3-0, assim, varrendo o Santos na Vila Belmiro, mesmo já tendo sido campeão da Libertadores e a posição no Brasileirão não importando mais nada, só focado no Mundial. Essa vitória do Fluminense fez a diferença para que, no final do ano, um gol do Vasco, na reta final do jogo contra o Red Bull Bragantino, tenha salvado o nosso rival. Por quê? Porque o Santos caiu com 43 e o Vasco ficou com 45. Óbvio, se o Santos tivesse ganhado aquele jogo da gente, quem cairia seria o Bahia. Mas o fato é que, a 3 rodadas do fim, o Fluminense poderia ter ajudado a rebaixar o Vasco, jogou sério e ganhou o jogo. Por outro lado, alguns dias depois, o Fluminense enfrentou o Palmeiras na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Lá no Allianz Parque, o Fluminense escalou um time quase que completamente alternativo e perdeu o jogo para o Palmeiras, que disputava àquela altura o título com o Flamengo, e alguns ainda vão dizer até o Botafogo tinha chance ele também. E essa derrota ajudou com que o Palmeiras conquistasse o Campeonato Brasileiro de 2023. Mas, novamente, se fosse com o time titular o Fluminense teria perdido? Não sei. Poderia ter perdido, poderia ter vencido. Mas a realidade é que foi com os reservas, e não sei o quanto que isso tem a ver com prejudicar o Flamengo, etc., e o quanto tem a ver com simplesmente o time não viajava mais na reta final, né? Já era um indício da acomodação desse ano. Então, assim,
ninguém aqui vai entrar numa vibe de dizer que isso é ridículo, que, nossa, como isso enfeia o futebol e tal, porque não é assim. O futebol funciona dessa maneira. Gabriel, você acha que o Flamengo vai entregar? Acho que não. Acho que o Flamengo não entra em campo para entregar. Mas também penso que, numa reta final de temporada, onde a temporada do Flamengo foi muito conturbada o ano todo, um jogo fora de casa, com a vida já completamente resolvida, e numa das piores logísticas para se chegar, né? Porque é um voo para um aeroporto pequeno, lá do lado de Criciúma, é uma cidade pequena, enfim, não é dos jogos mais fáceis de se ir, não é uma viagem para São Paulo, uma viagem para Belo Horizonte, que é bem pertinho daqui. Um voo mais longo, mais chato. O Flamengo pode não estar 100% nesse jogo. Como não estaria se fosse o Bahia brigando com o Criciúma. Acho que pode acabar acontecendo. Acho que a gente não vai ver lances ridículos. Se vir, é porque futebol acontece. Acho pouco provável que o Flamengo entregue o jogo. Mas não acho pouco provável que o Criciúma vença o jogo. Acho que deu pra entender, né? Acho que se o Flamengo perder, foi por incompetência mesmo. Talvez possa rolar ali alguma coisa do tipo, vamos levar o time reserva. E não é porque é pra ferrar o Fluminense. É porque, meu amigo, é uma viagem na reta final de um time que já não tá nem aí pro campeonato. Dá férias pro jogador do Flamengo pra fazer o que quiser. Repito o que eu venho falando há muito tempo aqui. O problema é do Fluminense. Se tivesse ganhado o Criciúma terça-feira dentro de casa, estaria salvo do rebaixamento. Mesmo com uma vitória do Criciúma contra o Flamengo, a gente dependeria só de vencer o Cuiabá para escapar. Se a gente não foi competente, não adianta ficar jogando a coa para cima dos outros, não. Você acha que vai acontecer, Gabriel? Eu acho que não. Mas não boto minha mão no fogo também, não. Vamos falar de Super Mundial. E aí, assim, você provavelmente já viu um comentário aqui embaixo, que tá com 11 minutos de vídeo. Já deu pra pessoa assistir metade do vídeo e fazer um comentário idiota. Mas o Mundial tinha que largar esse Mundial. Eu não consigo, não entra na minha cabeça que a pessoa acha realmente que o Fluminense deveria enviar um e-mail pra FIFA. Olá, FIFA. Porque eu fiz uma temporada muito ridícula em 2024 e, a fim de não perder um jogo em território dos Estados Unidos, eu desisto da participação do Mundial de Clubes para ficar jogando apenas jogos dentro do Brasil. Abraços. Que ideia de jirico é essa, gente? Pra não passar vergonha, a galera prefere que o Fluminense não vá. E outra, que vergonha que é perder um jogo pra Inter de Milão, sei lá, qual o tamanho de... Enfim, as ideias de jirico, né? Vamos falar do Super Mundial. É óbvio que a gente não tá falando com a animação que a gente deveria falar, porque a gente tá numa merda de disputa contra o rebaixamento, mas vamos falar. A Cazé TV, que até agora, até onde eu sei, é a única emissora que tá garantido que transmite os jogos, e deve ser, inclusive, onde deve passar o sorteio na próxima quinta-feira, mas tem live, tá? Aqui no Raiz Tricolor, com a gente reagindo ali ao sorteio do Mundial de Clubes. Os potes foram divulgados pela Cazé TV para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2025 lá nos Estados Unidos. E o Fluminense está no pote 1, conforme já tinha sido noticiado, amplamente noticiado, inclusive. A FIFA optou por colocar no pote 1 os 4 melhores colocados do ranking que a FIFA criou para times da Conmebol e os 4 melhores colocados do ranking que a FIFA criou para a Champions League. Esse é o pote 1. E por que isso é tão importante? Principalmente pra gente, né? No pote 1 tem Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. Isso é muito importante por conta de um detalhezinho. 2, na verdade. O Fluminense está nesse pote 1, né? Isso significa que o Fluminense não pega os times que são melhores da UEFA. City e Real Madrid foram campeões, o Real Madrid 2 vezes. Bayern de Munique e Paris Saint-Germain tiveram ótimas campanhas, né, ou mais regulares nas Champions recentes. Evita que a gente pegue os melhores europeus. Além disso, se a gente está no pote 1 e o pote 2, vamos pro pote 2, é formado exclusivamente por todos os outros europeus, não tem mais europeus que não sejam no pote 1 e no pote 2, o nosso grupo vai ter um europeu só. O pote 2 tem Chelsea, que foi inclusive campeão da Champions, né, mas não estava entre os melhores do ranking. Algo que aconteceu com o Botafogo também. O Botafogo ficou para um outro pote e o River Plate, que não foi campeão, entrou por causa do ranking. Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e o RB Salzburg,
que tá aí na cota da Europa lá, porque só podia 2 times por país, a não ser que fossem campeões. Então, um desses 8 times estará no grupo do Fluminense. A única regra que existe, pelo que se sabe, até porque a FIFA não fez um comunicado oficial ainda, não houve ainda um comunicado, essa lista é da Casa TV, que vai transmitir a competição, então já tem as informações. Até porque o sorteio é na quinta, gente. O sorteio é daqui a 2 dias e meio. A FIFA tá se embaranando toda com esse Super Mundial, mas enfim. Não vai poder times da mesma confederação. Ou seja, quando a gente vem pro pote 3, que é o pote que tem o Al Hilal, que é da Ásia, o Ulsan Hyundai, que é da Ásia também, o Al Hilal é da Arábia Saudita, o Ulsan é da Coreia do Sul, o Al Ahly, que é do Egito, da África, né? O Wydad Casablanca, que é do Marrocos, também da África, Monterrey, que é do México, da CONCACAF, León, que também é do México, da CONCACAF, e Boca Juniors, da Argentina, da Conmebol, e Botafogo, do Brasil, da Conmebol. Qual que é a situação? Boca Juniors e Botafogo não poderão cair no grupo de Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. E aí esse é o problema de não ser cabeça de chave. Por quê? Obrigatoriamente, o Botafogo, para listar alguém aqui que é o nosso rival, no grupo dele vai ter City, ou Real Madrid, ou Bayern de Munique, ou Paris Saint-Germain, um desses 4. E no grupo dele também vai ter, além um desses 4 que eu já citei, também vai ter o Chelsea, o Borussia Dortmund, o Inter de Milão, o Porto, o Atlético de Madrid, o Benfica, o Juventus, o RB Salzburg. Ou seja, o grupo do Manchester, do grupo do Botafogo pode ser Real Madrid, Inter de Milão, são 2 monstros, e Botafogo, o que dificultaria muito passar de fase. Enquanto o grupo do Fluminense pode acabar sendo o Fluminense como cabeça de chave, né? E um europeu, pode ser a Inter de Milão, por exemplo, um Chelsea, ou pode ser o RB Salzburg, e um desses 6 que não sejam Boca e Botafogo. Pode ser um adversário mais chato, igual o Al Hilal, que é da Arábia Saudita, onde tem muita grana, né? Não é um medo absurdo. Pode ser um Al Ahly, causou muitas dificuldades no último Mundial para o Fluminense e foi campeão por várias vezes da África, inclusive é o time que chega aí com mais moral, né? Dentre os campeões continentais, é o único que ganhou vários continentais dessa lista toda. Mas também pode acabar sendo um León. O León até ganhou recentemente a Liga dos Campeões da CONCACAF, né? Ele foi um time que ganhou agora, há pouco tempo agora, acho que ele ganhou do ano passado. Do ano passado foi o Pachuca, ele ganhou do ano retrasado. O León ganhou, mas enfim, tem uma dúvida só aí em relação a León e Pachuca, que eles pertencem ao mesmo dono. E a FIFA enviou um comunicado para eles pedindo explicações e tal, enfim. E até agora, porque aí teria que ficar um só. Mas até agora não falaram nada, vai ser anunciado. Esse Mundial é uma bagunça aí gigante. Mas enfim, pode pegar, por exemplo, um Monterrey, um León. O Monterrey é até maior, né, do que o León, mas não sei como é que tá o futebol. Um Ulsan Hyundai da Coreia do Sul, não deve amedrontar ninguém. Enfim. E a outra possibilidade, o pote 4, ficou da seguinte maneira. Urawa Reds Diamonds do Japão, Al Ain dos Emirados Árabes, os 2 da Ásia, Esperance Tunis, que é da Tunísia, da África, Mamelodi Sundowns, que é da África do Sul, Pachuca, que representa a CONCACAF, mexicano, o Seattle Sounders, que representa a CONCACAF, americano, Auckland City, que representa a Oceania, da Nova Zelândia, e o Inter Miami, que é da CONCACAF, mas representa o país local. O que se sabe o Inter Miami vai fazer o jogo de abertura, e o grupo, quem cair no grupo do Seattle Sounders, vai ter a sede em Seattle, que é uma cidade das mais longes, né? Dentro das possibilidades está inclusive um mapinha com todas as sedes. Seattle é a que fica mais distante. Se o Fluminense, por exemplo, cair no grupo do Seattle, vai ter muita dificuldade para depois vir para a Costa Leste para poder fazer um jogo, uma viagem longa, né? Até para a gente que vai fazer cobertura também. Então, assim, os grupos. Eu vou dar uma estudada nos times, mas hoje o grupo maravilhoso para o Fluminense me parece que seria Fluminense, RB Salzburg da Áustria
e o Hyundai da Coreia do Sul e Auckland City, é o grande time para todo mundo que quer pegar, é o Auckland City aqui, isso colocaria o Fluminense não só com chances de passar, mas chances de passar em primeiro do grupo. E passar em primeiro do grupo seria crucial que no grupo ao lado fosse justamente um dos sul-americanos, o cabeça de chave. Imagina, se no grupo ao lado tá de cabeça de chave um River Plate, um Flamengo, sei lá, algum time, a gente não sabe como é que eles vão chegar. Mas aí é um Flamengo e Inter de Milão no grupo ao lado. Aí o Flamengo passa em segundo. Ou até mesmo um River Plate, Inter de Milão e um Al-Ahly. E aí o Al-Ahly passa em segundo eliminando o River Plate. E aí a gente já pega nas oitavas um Al-Ahly onde a gente também talvez seria favorito. Enfim, dá pra sonhar muito com o Mundial. Você é da turma, me diz aqui embaixo nos comentários. Você é da turma do quero ir pra lá e ter certeza de que eu vou ver o Fluminense jogando grandes jogos. Então, eu não sei que o Fluminense não vai ser campeão, então eu quero um grupo com o Fluminense, pensar aqui, Juventus, grandes histórias, a gente já pegou o Al-Ahly, né? Talvez Al Hilal aqui, porque seja o maior time Monterrey. É o Monterrey, vamos botar o mexicano, que a gente não enfrentou ainda o mexicano nessa sequência, e sei lá, o último aqui, o Inter Miami, enfrentando o Messi, né? Não poderia, o Monterrey e o Inter Miami talvez não pudesse, né? Teria que ser o Al-Ahly de novo. Al-Ahly e Messi. Você é a favor disso? De pega o grupo mais difícil, mas pelo menos fica um negócio muito legal, a gente vê grandes jogos? Ou é a favor do pega o grupo mais fácil e tenta ir avançando até longe, mesmo que não faça tantos jogos legais? Diz aqui embaixo nos comentários. Tô na expectativa para esse sorteio do Super Mundial. Ele acontece na próxima quinta-feira, a partir de 2 horas. Talvez a gente comece um pouquinho antes das 2 horas. A gente vai fazer o sorteio aqui no Raiz Tricolor, fazendo todo o react do sorteio. Muita informação, a live, o pessoal do Jornada. Vamos estar, inclusive, já direto do Maracanã para a cobertura de Fluminense e Cuiabá. Novamente, eu sei que a nossa situação é uma merda, mas não é porque a nossa situação é uma merda que a gente tem que ignorar ainda um resquício bom de 2023, porque os resquícios ruins a gente já tá vivendo o ano todo, tá? Tamo junto. Até a próxima, valeu.